poder falar a vocês novamente. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Espero que o Senhor se encontre bem, com saúde, com alegria, com paz no coração. Acima de tudo, estejam sobrevivendo às tempestades da vida. Como diz a palavra de Deus, com Jonas no barco, é coisa esquisita, mas com Cristo no barco vai tudo bem. Podem compreender isso? Jonas, Deus permitiu uma tempestade. Não, ele foi jogado ao mar. A baleia engoliu ele. Uma baleia não, um peixe grande. A Bíblia não especifica se é uma baleia. E foi vomitar lá em Nínive, para onde ele tinha que ir mesmo, e estava fugindo. Mas com Cristo as coisas são diferentes. Com Cristo no barco as coisas vão bem. E Cristo gostava de pregar na beira da praia, ele sentado na proa do barco e o povo em volta na areia só ouvindo. Muitas vezes ele fez isso. E quando Pedro estava atravessando com o barco e os seus colegas aquela grande tempestade, e Jesus ia passando, ele pediu para encontrar com Jesus. Jesus permitiu, disse, vem encontrar comigo. E ele foi, e aí a tempestade o assustou. Veja bem, enquanto ele estava olhando Jesus, estava tudo bem. Mas quando ele olhou a tempestade, prestou atenção na tempestade, ele já estava se afundando. Mas Jesus o salvou. E assim somos nós. Se você for dar muito crédito aos problemas da vida, você vai se afundar. Mas, pela misericórdia de Deus, você ainda tem o recurso de pegar na mão de Jesus. Pode compreender isso. Mas não é essa a nossa mensagem hoje, embora isso seja importante. Hoje quero falar para vocês de uma palavra que Jesus falou, não só aos seus discípulos, mas também à multidão que estava com ele. E eu vou pegar o texto de Marcos, capítulo 8, versículos 34 até o 38. E diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? E ele termina dizendo, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. É um texto bastante conhecido, irmãos. É um texto bastante lido, mas que tem profundas verdades aqui, como toda palavra o tem. Mas há algo aqui tão profundo, que se qualquer pessoa sensata e que obviamente crer na palavra de Deus, se propuser a pensar no que está escrito aqui, no que Jesus falou, porque isto aqui foi dito pelo próprio Jesus. Não foram exatamente os apóstolos, foi Jesus Cristo quem disse. Mas eu quero primeiro orar por vocês antes de explanar o assunto. Curvem suas cabeças onde estiverem, vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai,
Louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelo perdão e pela salvação das nossas almas. Agora, Senhor, quando temos lido a tua palavra e queremos explaná-la para os teus filhinhos, pedimos que a unção do teu Espírito, ó Pai, venha sobre nós, para podermos falar e os teus filhos também compreenderem e possamos todos entender o quão é importante a salvação da nossa alma. Resumindo no que está escrito na tua palavra, nós temos todas as chances do mundo, por assim dizer, para termos a salvação da alma. Basta crer no teu sacrifício, crer no teu nome e obedecer, porque quem crê, obedece. Assim como quem ama, cuida. Então, Senhor, é isso que eu quero dizer para os teus filhos. Ajuda-nos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Jesus estava com as multidões e estava também com seus discípulos, e ele aproveitou para dizer alguma coisa de muita importância. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, não adianta você seguir alguém que você não creia. E para Cristo isso ainda não basta. Você precisa crer mais nele do que em você próprio. Porque você é uma dádiva de Deus, é um ser humano criado por Deus. Mas Deus deu a você e a mim e a todos nós o privilégio de raciocinarmos, de pensarmos. E aí é que mora o perigo, porque nós temos que pensar consoante, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Cristo, que é Deus. Então preste atenção nesse início. Se alguém quer vir após mim, você quer seguir a Cristo? Qualquer pessoa que queira seguir a Cristo tem que entender isto aqui. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, pare de se preocupar com as suas vontades. Não estamos falando pare de se preocupar com as suas necessidades, mas sim com as suas vontades. Aqui no mundo a gente diz que vontade é uma coisa que dá e passa. Tem uma certa lógica. Se você tem vontade de fazer alguma coisa errada, deixe essa vontade passar. Negue as suas vontades, renuncie às suas vontades. E ele diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você negar as suas vontades, e obviamente estamos falando de coisas relativas à importância da sua vida, não estamos falando de coisinhas pequenas. Se você tem vontade de tomar um cafezinho, tudo bem. Se tem vontade de tomar um refresco, tudo bem. Não é sobre isso que está falando. É sobre as suas vontades carnais, na maioria das vezes, inclusive, perigosas, peçonhentas, quem sabe até algumas más intenções. Mas pense bem, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades. E aí sim, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Tomar a cruz e seguir a Jesus não é você pegar 2 pedaços de pau, pregar um cruzado no outro e sair com aquela cruz nas costas. Não é isso que Cristo está falando. A nossa cruz, amados, é a responsabilidade de sermos cristãos. É a luta diária, é o sacrifício que agrada ao Senhor, que é o culto racional. São as responsabilidades do crente.
Estas são a sua cruz. Ah, pastor, porque eu tenho um parente doente, deficiente, aquilo é a minha cruz. Não, não é sua cruz, não. Não é sua cruz. A doença, a deficiência ou qualquer outra coisa é peculiar ao ser humano, às vezes até fruto de pecado, mas não estamos aqui para julgar, apenas para explicar que isso não é a sua cruz. A sua cruz é a responsabilidade com Cristo, a responsabilidade de levar uma vida santa, uma responsabilidade de não julgar os outros, a responsabilidade de fazer o bem, a responsabilidade de viver o Evangelho. Essa é a sua cruz. Compreenda isso. E ele diz, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele dá uma explicação importante. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que ele está dizendo com quem quiser salvar a sua vida? É quem quiser levar uma vida gostosa, humanamente falando. Porque o pecado é gostoso, mas conduz à morte, conduz à perdição, conduz ao inferno. Então, quando você quer fazer as práticas gostosas que agradam a sua carne, que satisfazem os seus desejos em todas as áreas, não estamos falando apenas de coisas sexuais, não, estamos falando em todas as áreas. Ler uma porcaria que não presta, assistir uma porcaria que não presta, comer algo que te faça muito mal, e assim sucessivamente, beber algo que te faça mal. Pode compreender isso? Levar uma vida devassa. Se você fizer isso, você vai perder a sua vida nos céus. Você vai perder a vida eterna. Você não vai ganhá-la. Não é que você vai perder, você não vai ganhá-la. Olha como é que a palavra diz. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, se você deixar as coisas perniciosas e mundanas, substituindo-as, obviamente, pelas coisas de Cristo, pelas coisas espirituais. Um exemplo, se você, em vez de ir naquela pelada de futebol domingo de manhã, você for para a igreja, ouvir a palavra de Deus, louvar ao Senhor com hinos, orar, receber também orações, se alimentar da palavra, aí você será ricamente abençoado. Ah, mas então o crente não pode jogar bola? Pode, mas não no horário de estar adorando a Deus. Não no horário de cultos. Domingo pela manhã é um culto maravilhoso, onde você aprende a palavra de Deus, onde você estuda, onde você é abençoado com a sabedoria de Deus. Podem compreender isso? Não é pecado jogar bola, em absoluto. Isso sem falar no que decorre depois do futebolzinho, não é verdade? Aquela geladinha e tal, etc. Isso agrada o corpo, mas não agrada a Deus, obviamente. Então, por isso que ele diz, quem perder a vida por causa do Evangelho, esse a salvará. E o versículo 36 diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você gozar a vida, os melhores prazeres humanos, etc, etc, ganhar dinheiro também? Tem gente que, por uma falsa necessidade, querem trabalhar no dia do Senhor, no dia domingo. Claro, quem trabalha nas Forças Armadas, quem trabalha no militarismo, por exemplo, né? Aí tem horários que são obrigatórios ele trabalhar, isso é diferente, porque haverão dias de folga para ele também visitar a casa do Senhor. Agora, veja bem, não troque uma coisa pela outra, porque
Ah, vou trabalhar domingo de manhã, agora eu estou fazendo serão para ganhar mais uns trocadinhos. Gente, que adianta ganhar a vida e perder a alma? Esses trocadinhos, de repente não é Deus que está te dando. Pense nisso. Converse sobre isso com o seu pastor, talvez, não sei. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma se você se convencer? Veja bem, se você se convencer de que o seu corpo vai para o pó, mas Deus quer salvar a sua alma, e se você não deixar Deus salvar a sua alma, ela vai para o inferno. Mas se você deixar Deus salvar a sua alma, ela vai para o céu. Talvez você se pergunte qual é a diferença. A diferença é grande. É que o céu é lugar de gozo e paz, ou seja, prazer e paz. E é eterno, é para nunca mais acabar. Em contrapartida, inferno é um lugar de sofrimento, tristeza e dor, e que também nunca mais acaba. Depois que você for para o inferno, não tem mais chance de ir para o céu. A palavra de Deus nos ensina isso. E o pior é que tanto a vida no céu quanto a vida no inferno serão eternas. E se você quiser gozar a vida aqui, você vai perder essa vida eterna. É isso de que se trata aqui. Então você precisa pensar bem nas práticas da sua vida hoje. Há lugar para Jesus Cristo? Há lugar para viver em santidade? Há lugar para gozar as delícias do Senhor ao invés de gozar das delícias do mundo? Ah, mas eu gosto, ele disse assim, mude o seu gosto. Cristo muda o seu gosto se você o receber. Se você abrir o seu coração e receber a Cristo como Senhor e Salvador, Ele muda o seu gosto, muda a sua sorte, sua vida passa a ser outra coisa. Ah, então eu fico livre de lutas. Não, você não fica livre de lutas, porque neste mundo sempre haverão lutas. Mas em contrapartida você terá vitória em todas elas. E Cristo estará contigo nas lutas para te ajudar a vencer as lutas. Por isso vale a pena ser cristão, sim. Vale a pena viver na presença de Deus, sim. E principalmente levando em conta que gozará a vida eterna com Deus. E ele diz mais assim, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os anjos. Olha que situação. Para pensar. Quem nesta geração adúltera e pecadora, que geração é essa adúltera e pecadora? É a geração que estamos vivendo. É a humanidade no período que estamos vivendo. Adultério não é só no sentido sexual. Você pode fazer tantas adulterações na vida. Tem gente que adultera bebida, faz bebida falsa. Tem gente que adultera cigarro, faz cigarro falso. Tem gente que adultera as palavras, mente, engana. Tem adulteração em todas as áreas. Nem quero falar da área governamental. Infelizmente, é uma das mais podres. Embora o governo seja necessário existir. Mas não vamos entrar nesse campo. Só quer dizer que há condições de adulteração em todas as áreas.
E ele diz aqui, Jesus mesmo está dizendo aqui, pois quem nesta geração adúltera e por consequência pecadora, quem se envergonhar das minhas palavras, você tem vergonha de ser crente? Você tem vergonha de andar com uma Bíblia na mão quando vai na rua? Você tem vergonha de cantar um hino, um louvor a Deus quando está perto de outras pessoas? Você tem vergonha de fechar os seus olhos para não pensar no ambiente ao seu redor e fazer uma oração a Deus em nome de Jesus? Se você tem vergonha dessas coisas, sabe o que ele diz aqui? Ele diz assim, quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem é Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai. Um dia, Cristo virá buscar a sua igreja. Um dia, Cristo virá buscar os seus, aqueles que não se envergonham da sua palavra, aqueles que não estão preocupados em gozar a vida aqui nesse mundo, aqueles que preferem gozar das delícias celestiais que Deus nos proporciona, a alegria da salvação, a paz no coração, mesmo diante das lutas e das dificuldades, a saúde, principalmente a saúde espiritual e mental. Pode compreender isso? Então, o que vai acontecer? O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que um dia virá buscar a sua igreja, e ele vem como juiz para nos julgar pelos nossos atos. Então diz aqui assim, e se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Um dia o Senhor Jesus virá, rodeado dos seus anjos, e você talvez se diga assim, Jesus, eu estou aqui, salva minha alma, leva-me para o céu. Ele vai sentir vergonha de você e simplesmente vai deixar você no inferno. Por quê? Porque você também tinha vergonha dele. Porque você não buscava a sua face. Porque você não procurava ser um homem de Deus, entrar na família de Deus, tornar-se um dos filhos adotivos de Deus, como são os salvos do Senhor. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita bem nisso e perceba o quanto Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, está te dando chances. Não adianta apenas você dizer sou membro de uma igreja, não adianta você dizer sou crente. Eu um dia fui na igreja. Isso não leva a nada. É bom sim, se você for e abrir seu coração para Jesus. E fazer da igreja o seu segundo lar. E ali adorar o Senhor. E fora dali também adorar ao Senhor. Viver em comunhão com Deus e com seu povo. Porque somos uma família, e família é bom estar juntos. Somos filhos do Pai Celestial. Quer dizer, somos filhos se recebemos a Cristo. Se não recebemos a Cristo, não somos filhos, porque Ele só adota aqueles que recebem a Cristo. Se não o recebemos, somos apenas criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador tornam-se filhos de Deus. E estes não se envergonham de Jesus. E esses serão queridos e bem aceitos por Cristo para subirem aos céus na sua vida. Pense nisso. Feche os seus olhos agora e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, que essa palavra, Senhor, alcance os teus filhos
E obviamente haverão aqueles que já te conhecem, que já te servem, que já te adoram e que vivem na tua presença. Mas provavelmente, Senhor, alguns estarão acompanhados de pessoas que ainda não te receberam. E seja, Senhor, esse momento oportuno para que a semente do teu Espírito seja colocada nos seus corações, para que venham a te conhecer melhor. Quem sabe alguns que estão manquejando, uma hora estão com Cristo, outra hora estão no mundo. Pai Santo, ajuda os teus filhos e salva aqueles que ainda não te conhecem. Revela-te a eles, para que eles possam te receber como Senhor e Salvador da sua alma. Pai querido, coloco a todos em tuas mãos e te peço, abençoa-os em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus e que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja com cada um deles. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.